Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Vídeo dessa quarta-feira, né? Estamos falando muito de Copa do Mundo. Quarta não, perdão. Burrão, né? Quinta-feira. Vídeo de quinta-feira. E vamos falar um pouquinho sobre o futebol carioca. Hoje, amanhã, retornaremos à programação normal de Copa do Mundo. Mas hoje falaremos um pouquinho sobre os clássicos do Rio de Janeiro. Fizemos um vídeo já bem parecido falando sobre os clássicos paulistas, quem foi a equipe que mais se destacou nos clássicos, que teve o melhor aproveitamento. E hoje falaremos um pouquinho sobre o rei dos clássicos cariocas, Rio de Janeiro, que tem 4 equipes gigantescas, e falaremos um pouquinho da situação das equipes nos clássicos em 2022. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, tá bom? Conteúdos diários aqui no R-City. Fortaleça a nossa página, nosso conteúdo, que dá muito trabalho, mas nós fazemos com muito prazer para levar um pouquinho de entretenimento para todos. Está de bobeira em casa, não está fazendo nada? Curta o vídeo aí com a gente, beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a você que já é do R-City, já é de casa, e você que é novo. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar trocando essa ideia com vocês. E no top 4, o quarto colocado de aproveitamentos em clássicos no Rio de Janeiro foi o Vascão, o gigante da colina. Teve um aproveitamento... Vamos falar os números. O Vasco jogou 5 clássicos em 2022. Disputou menos clássicos que a grande maioria das equipes, porque era a única equipe do Rio de Janeiro que estava na segunda divisão. Jogou um clássico contra o Fluminense e perdeu. Perdeu contra o Botafogo, um clássico que disputou. E contra o Flamengo, 3 clássicos. E adivinha? 3 derrotas. Tá aí a expressão do Nenê. E é o resumo do Vasco em clássicos. 0% de aproveitamento. Um aproveitamento pífio, né? Um aproveitamento ridículo por parte do Vasco da Gama. Uma gigante equipe do futebol nacional, beleza, que está na segunda divisão, tem tudo isso, mas é um aproveitamento ridículo, mesmo estando na segunda divisão. Esse ano o Vasco voltou em 2022, né? O Vasco está de volta na elite do Brasileirão, então terá mais oportunidade de ter uma campanha um pouquinho melhor do que foi em 2022, que em 2022 os clássicos foram partidas para se esquecer. A Série B subiu também e sofreu muito para conseguir esse acesso. Então não foi um ano nada fácil para o Vasco, mas no fim das contas, o resumo da temporada foi melhor do que o esperado ainda. Vasco da Gama, grande decepção nos clássicos de 2022. Em terceiro lugar, o Fogão, o Botafogo, que disputou 9 clássicos nessa temporada, jogou 5 contra o Fluminense, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Contra o Flamengo foram 3 partidas, sendo 2 derrotas e 1 vitória. E contra o Vasco, 1 clássico e 1 vitória. O aproveitamento do Botafogo é baixo, mas teve alguns momentos legais em clássico. O aproveitamento total é de 37,04%. Mas o clássico mais comemorado pelos botafoguenses está aí na imagem, ó. Foi esse clássico em maio desse ano, foi contra o Flamengo. O mando era do Flamengo, o grande público era do Flamengo no estádio, dá até para ver nessa imagem, né? O fundo todo vermelho, lotado de flamenguistas lá no Mané Garrincha. Mas quem levou a vitória e quem calou o estádio lá de Brasília foi o Botafogo, e foi esse homem aí, o Erisson, marcou o gol da vitória contra o todo poderoso Flamengo, uma das equipes mais ricas do país, campeão da Libertadores nessa temporada e da Copa do Brasil, em uma Mané Garrincha com mais de 54 mil torcedores, viu o Botafogo surpreender o Flamengo, e esse foi o principal clássico, o clássico mais comemorado pelos botafoguenses na temporada. Foi pela 5ª rodada do Brasileirão. O Flamengo tinha como treinador na época ainda o Paulo Souza, o português Paulo Souza, enquanto o Botafogo também tinha um português, Luiz Castro. Então, uma vitória muito comemorada,
e foi na 5ª rodada do Brasileirão, e foi a 2ª vitória do Botafogo no campeonato. Botafogo que voltou da 2ª divisão esse ano e garantiu classificação para a Sul-Americana, fez uma temporada razoável, boa para quem acabou de voltar de uma 2ª divisão, está se reestruturando. Então a temporada do Botafogo terminou com um saldo positivo, e um momento emblemático dos clássicos desse ano do Botafogo foi essa vitória aí contra o Gabigol. Aí é para outro momento. Foi essa vitória contra o Flamengo lá em Brasília. Então, um grande momento do Botafogo, do Fogão. E o segundo colocado, eu já dei até um spoiler aqui. O segundo colocado, eu acho que vocês não imaginavam isso, hein? Acho que vocês imaginavam que o líder nos clássicos seria o Flamengo, mas não foi. O Flamengo jogou 11 clássicos nessa temporada, teve o segundo melhor aproveitamento entre os cariocas, enfrentou 3 vezes o Vasco, venceu as 3. Contra o Botafogo, também 3 partidas, vencendo 2 e perdendo 1. E no clássico mais disputado, o adversário mais indigesto do Flamengo, o Fluminense. O Flamengo jogou contra o Flu em 5 partidas, venceu 1, empatou outra e perdeu 3. Perdeu mais para o Fluminense do que venceu. É um clássico, tudo pode acontecer, mas na minha concepção surpreende, porque o Fluminense tem uma equipe com um menor poder de investimento, o Flamengo tem os principais jogadores do futebol nacional e o Fluminense não se intimidou, venceu mais partidas e conquistou um título ainda sobre o Flamengo. Então, uma temporada muito boa do Fluminense, mas agora o momento é falando do Flamengo. O clássico mais comemorado pelo Flamengo nessa temporada foi uma partida contra o Vasco. Eu cito que foi a mais comemorada porque o Flamengo era uma partida de mata-mata. Foi contra o Vasco e o Flamengo se deu bem nas 2 partidas. Era a semifinal do Carioca e o primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, venceu as 2 partidas, mas a primeira venceu por 1-0. Primeira partida foi no Maracanã, mas o mando era do Vasco e foi do homem aí, foi do Gabigol o primeiro gol do Flamengo. E a partida de volta, aí sim, Maracanã lotado, público flamenguista lotou o Maracanã e o Flamengo venceu novamente por 1-0 com o gol dele. Ele já não está mais no Flamengo, mas deixou sua marca no Flamengo na história e também deixou nesse clássico. 1-0 para o Flamengo no jogo da volta, gol do William Arão, e o Flamengo garantia a vaga na final. E o Vasco, para muita gente, é o principal adversário do Flamengo, é o principal rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Então o Flamengo venceu as 2 partidas, garantiu a vaga na final e deixou os vascaínos com essa cara aí do jogador do Vasco de fundo, com cara de triste, chateado, e o Flamengo sobrou nesses clássicos contra o Vasco. Então, na minha opinião, foi o principal momento do Mengão nessa temporada em clássicos, foram nessas partidas contra o Vasco da Gama, mas ficou devendo, na minha opinião. O Flamengo, aliás, o Vasco ficou muito, né? Mas o Flamengo ficou devendo pela equipe que tem, pelo poder aquisitivo que tem. O Flamengo deixou muito a desejar. E o líder de aproveitamento em clássicos é o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, o Flusão. Tá aí, ó, a primeira imagem já levantando taça. O Fluminense jogou 11 clássicos nessa temporada, 5 contra o Flamengo, né? Como eu disse anteriormente, venceu 3, 1 empate e 1 derrota. Jogou 1 contra o Vasco, vencendo o Vasco da Gama, e 5 clássicos contra o Botafogo, vencendo 3, empatando 1 e perdendo 1. Aproveitamento de 69,70%. Mais de 10% aí do vice-líder, que foi o Flamengo, né? Então, o Fluminense teve um ótimo aproveitamento em clássicos. E, obviamente, o momento mais marcante do Fluminense nessa temporada em clássicos está aí, ó, o Fluminense comemorando o título carioca contra o Flamengo. Foi isso que aconteceu. Final do Carioca de 2022. Obviamente, o primeiro jogo dessa final foi o mais marcante. O Fluminense venceu por 2-0 com 2 gols do homem.
o homem gol da temporada, o Germancano, tá ele aí finalizando, marcando um dos gols em cima do Neneca. E o segundo jogo da final do Carioca foi uma vitória de 1-0. Foi um empate, aliás. O título ficou muito bem encaminhado nessa primeira partida entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0 com 2 gols do Germancano. E o segundo jogo foi um empate, né? O título ficou muito bem encaminhado. As equipes empataram e o Fluminense conquistava o seu 22º título. 22º não, 32º título carioca. Muita festa para os torcedores do Fluminense. E vamos combinar, né? É motivo mesmo de se comemorar, porque o Flamengo, como eu disse anteriormente, falando até do Flamengo, tem uma baita equipe, tem uma seleção o Flamengo. E o Fluminense não se intimidou, não só nesses clássicos na final do estadual, durante toda a temporada eram clássicos de arrepiar, o Fluminense se impondo contra o Flamengo, e foi um dos adversários, não só no Rio de Janeiro, mas de toda a temporada, um dos adversários mais indigestos do Flamengo. Então, grande momento do Fluminense. Então, nesse ranking, né, de rei dos clássicos no futebol carioca, tá aí, ó, o Vasco na lanterninha com 0%, não venceu nenhum clássico. O Botafogo ficou em terceiro lugar com um aproveitamento de 37,04%. Na vice-liderança, o Flamengo com 57,58%, no momento que a minha cachorra resolve latir, mas faz parte, né, fazendo vídeo em casa. A cachorrinha tem o direito de latir e quem manda em casa é ela, não sou eu, então tem que deixar. E o líder, o Fluminense com 69,70%, foi o grande líder, o rei dos clássicos no Rio de Janeiro. Parabéns para o Fluminense, foi gigante nos clássicos cariocas. E em 2023, será que vai se manter esse pódio? Será que o Fluminense será líder? Será que o Flamengo vai ultrapassar? A grande briga está entre essas duas equipes. São as melhores equipes no momento do futebol do Rio de Janeiro. O que será que acontecerá nos clássicos em 2023, hein? Se inscreva no canal, comente se você curtiu o conteúdo, também dá aquele like para levar a palavra do R-City para mais longe, tá bom? Fortalece nosso trabalho e nos ajuda muito. Uma curtida, uma inscrição, fortalece e nos motiva a cada dia mais, tá bom? Muito obrigado a todos. Fica aí essa imagem do Fluminense comemorando o título carioca e comemorando o título de rei do Rio, né? Rei dos clássicos no Rio de Janeiro. O Fluminense foi gigante nessa temporada. Rapaziada, grande abraço a todos e até a próxima. Amanhã voltamos com os conteúdos de Copa do Mundo, porque amanhã começa as quartas de final. Tem Brasil e Croácia. Jogaço amanhã. Vai, Brasil! Grande abraço a todos. Tamo junto.